Abra sua Bíblia em 1 Pedro, por favor, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Lá no finalzinho da Bíblia. Versículo 6. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6. Diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Mais uma vez. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, ou em seu tempo, vos exalte. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, meu Deus. Te agradeço, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá em Cristo. A mesa, Senhor, está posta, e tudo isso é em memória de Ti. Em memória, Senhor, do Teu sacrifício, em memória do Teu amor, ó Deus, do Teu cuidado, em memória de toda a obra, Senhor, que o Senhor realizou na cruz. E nós não temos, Senhor, por mérito algum, mas nós, ó Deus, recebemos de bom grado o Teu sacrifício, e eu creio que a Tua palavra vai falar hoje, ó Deus. Antes de nós participarmos da mesa, nós temos que ouvir Tua voz, Deus, entender o que o Senhor espera de nós, e o que eu te peço nessa noite é isso, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ação em nosso meio, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos e pedimos, fala conosco, para o Teu louvor. É o que nós oramos no Teu nome e te agradecemos, e todos disseram amém. Segure sua Bíblia um pouquinho e declare com toda a autoridade. Diga: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga com autoridade: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Pode tomar teu assento, por favor, sente-se um pouquinho. Só avisando que nós não vamos fazer aquele momento de oração aqui à frente, aquele momento especial, em função da Santa Ceia. Domingo de Santa Ceia realmente é muito corrido, irmãos, tá? E nós temos a intenção de terminar o culto sempre no horário. Porém, nós faremos um momento de oração coletivo aqui por vocês, tá? Pode ter certeza que você não vai sair daqui sem ser abençoado, em nome de Jesus. Não vai acontecer, tá? Senão não faremos o tempo aqui, aquele momento aqui, em função do tempo. Você há de convir comigo que nos dias em que nós estamos vivendo, a palavra dependência e estar vulnerável não é uma coisa que soa muito bem aos nossos ouvidos. Dependência e estar vulnerável, pensar em palavras como essas, embora de certa forma eu não seja contra esse pensamento que se tem lá fora, em reprovação a esses dois tipos de situações de dependência, estar vulnerável, vulnerabilidade, essas expressões não estão sendo muito aceitas, porque a realidade que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma realidade que tem incutido, semeado e tem adubado a ideia de autossuficiência de maneira indireta, mas uma autossuficiência absurda. Isso é indireto, você não percebe. É uma gama enorme de informações que vão vindo e vão sendo colocadas na mente das pessoas e vão envolvendo elas nesse pensamento de autossuficiência. Deixa eu parar só um minutinho. Tia, tem como tirar aqui, Kátia, a panelinha? A panelinha não, o jogo de panela, tá aqui. É que eu vou para lá e para cá e eu fico olhando esse pacote vermelho, eu fico me distraindo. Obrigado, Kátia, obrigado. Eu sou, irmão, eu me distraio fácil, tá? Então esse negócio vermelho aqui me distrai. Então agora eu consigo, obrigado, viu? Muito bem.
E pelo fato de a autossuficiência ser hoje, e eu digo isso é indireto, tá? Talvez alguém vai dizer o contrário. Porque eles vão dizer, não é bem assim, porque isso é indireto, você não percebe. Mas as grandes reuniões de projetos, visões, discursos elaborados, bem elaborados por sinal, que visam o crescimento, que visam uma motivação maior e uma autoconfiança, ou uma confiança em si mesmo, a cada dia estão ocupando mais as plataformas da realidade social, assim como também os púlpitos, talvez, de muitas igrejas. O que não vem tanto ao caso, não sobre isso que eu quero falar, não quero falar mal de outras igrejas em hipótese alguma, não é meu papel esse, mas é importante ressaltar que quando se fala em dependência, a nossa mente já está pré-programada para não aceitar isso. É isso que eu quero que você entenda. Quando nós falamos em vulnerabilidade, a nossa mente não está programada para aceitar isso. Mas eu não tenho que aceitar mesmo, Ricardo, estar vulnerável a pessoas, a situações, ser dependente dos outros, não é isso que eu estou dizendo. O problema é que quando se tem, ou quando nós abraçamos a ideia de não aceitar isso pela gama de informações que nós temos, de não aceitar isso, de forma alguma, em hipótese alguma, nós acabamos por perder a oportunidade de entender o que de fato significa ser dependente e também estar vulnerável nas mãos de Deus. As formas que o inimigo trabalha é muito sutil, as maneiras que ele trabalha, das formas como ele trabalha, existe uma sutileza muito grande. Ele sabe muito bem os lugares onde ele investe, onde ele lança sua semente, onde ele manipula, e ele tem uma forma muito bem articulada de conseguir lidar com as situações e de conseguir fazer com que mentiras enormes se tornem grandes verdades aos olhos de muitas pessoas. É por essa razão que nós não percebemos o quão escravos talvez nós estamos sendo de uma realidade, uma vez que nós não estamos prestando atenção. Talvez pare para você pensar um pouquinho, abrindo só um espaçozinho para você meditar. Você já percebeu como é difícil para você lançar-se totalmente, confiantemente, dependentemente, vulneravelmente nas mãos de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar como é complicado você lidar com aquilo que a Bíblia trata com tanta seriedade, que é a atitude de nós, filhos de Deus, confiarmos em Deus 100%, sem titubear, sem olhar para os lados, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tudo isso para nós é difícil. Por que é tão difícil? Porque quando nós cremos nisso, nós começamos uma jornada na contramão da realidade social, da realidade que tem sido imprimida na mente da sociedade, das pessoas, de maneira que elas não percebem. Por isso, quando eu falo sobre dependência e estar vulnerável, não é uma coisa muito bem aceita dentro de nós, não é. Mas quando eu olho para as Escrituras Sagradas e eu encontro Pedro falando, humilhai-vos, essa palavra humilhação é sinônimo de estar vulnerável. É sinônimo de entender dentro de si mesmo a minha incapacidade de solucionar minha própria vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Este humilhai-vos é um estado de dependência, de compreensão das minhas limitações diante da autoridade suprema e maior que está na pessoa do nosso Deus, o nosso Criador. Quando eu entendo este pensamento, essa dinâmica simples, a minha vida começa a tomar um rumo diferente. Só que para chegar ao entendimento disso é que se torna complicado, não é nada fácil, irmãos. E eu digo para vocês uma coisa, infelizmente nós estamos resistindo demais à simplicidade dessa palavra, humilhai-vos. Estamos resistindo muito, porque a nossa mente, como eu acabei de dizer, ela está encharcada de uma série de informações. E essas informações que nós vamos vindo recebendo já no decorrer de muitos anos, tem feito com que nós cresçamos dessa forma. A gente se converte, a gente aceita o Evangelho, mas nós continuamos na Matrix, entendeu? Quem assistiu Matrix, levanta a mão aí, vamos lá. Quem assistiu? Olha só, boa parte do pessoal assistiu o filme, muito bem. O 2 e o 3 não tem necessidade, mas o 1 é importante. Sério, irmãos. Se você não assistiu esse filme, eu te
encorajo a assistir. Porque esse filme mostra a realidade de maneira muito clara, embora difícil de se compreender, porque o filme não é fácil, você tem que fazer uma leitura do filme, do que os autores estão dizendo, mas essa Matrix do qual eles falam, quem assistiu entende que as pessoas que estão dentro da Matrix, eles estão numa zona de conforto. Eles estão sendo manipulados por uma realidade construída como pano de fundo, que vai manipulando e levando eles, quando na verdade eles não sabem que estando ali, embora eles imaginem que estão livres, eles são verdadeiros escravos. A nossa realidade hoje não é nada diferente disso. Quando Jesus disse assim, eu vos chamei para a liberdade, para vocês serem livres, ele estava falando sobre isso, para vocês serem livres da Matrix. Vocês serem livres do sistema de aprisionamento que quer manter vocês. E isso, irmãos, envolve política, religião, envolve discursos bonitos em muitos altares, em muitos outros lugares que você possa pensar. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, é eu, com muito esforço, dizer não para tudo isso e ir em direção àquele que não vai me manipular de forma alguma, mas ele vai me direcionar e ele vai me dar todas as coordenadas corretas para que eu possa ir em rumo à vitória que ele já preparou para mim desde o dia em que eu nasci, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, é eu me vulnerabilizar de tal forma nas mãos dele, que ele tem a condição de me levar de maneira tranquila, suave, embora de início isso não seja confortável para mim, porque é remar contra a maré. Eu nunca vi alguém remar contra a maré confortavelmente. Remar contra a maré exige esforço de você, exige uma atitude decisiva e objetiva sobre o que você realmente quer. Não é fácil, mas o humilhai-vos é o único caminho para você ser livre. E eu vou colocar aqui 3 pontos importantes. Eu creio que hoje, irmãos, Deus vai fazer uma obra muito grande no teu coração em nome de Jesus. Você crê nisso? Você vai sair daqui hoje aliviado, feliz, tranquilo. Se você entrou com um pesar na tua alma, Deus vai te tirar esse fardo e vai colocar sobre você o alívio que só Ele pode dar. Mas eu convido você a prestar muita atenção em cada um dos aspectos que nós vamos trabalhar dentro desses 3 eixos, ou dessas 3 considerações importantes, que giram em torno daquilo que nós estamos trabalhando hoje. Lembre-se, a base de tudo isso é 1 Pedro 5,6, e o tema é humilhai-vos. Humilhação é uma chave. Muito bem. Primeiro lugar, humilhar-se, para nós entendermos melhor o que isso significa, é tão somente ou simplesmente negar-se ou abrir mão de si mesmo. Quando Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, se alguém quiser vir após mim, ou se quiser me seguir, andar comigo, fazer a minha obra, se quiser caminhar comigo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Não é uma vez só na vida que você toma a cruz e você segue o caminho, como se não houvesse necessidade de outras ocasiões você ter que tomar a decisão. Ele deixa claro, tome a cada dia a sua cruz. Ali nessa tradução diz, se alguém quiser negar a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Gostei dessa tradução. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Tomar a cruz, irmãos, eu preciso deixar uma coisa muito clara para você. Tomar a cruz não é colocar sobre as suas costas um fardo, senão nós estaríamos dizendo que Jesus, ele teve um discurso ambíguo e ao mesmo tempo paradoxal, quando ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E em Mateus capítulo 11, 28, quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11, 28. Se ele está dizendo isso em Mateus 11, 28, de repente em Lucas 9, 23, ele diz,
Tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer então com essa cruz? Não é fardo, não? Perceba como que a instituição religiosa, ela deturpou essa ideia. Porque a cruz, na ideia religiosa, ela é um fardo, ela é um peso insuportável de se carregar. É você ficar tentando vencer um pecado e não conseguir. É você ficar o tempo todo tentando vencer e não conseguir. Chega uma hora que você percebe que não consegue mesmo. Então o que acontece com muitas pessoas, ele começa a mascarar uma religiosidade e uma santidade inexistente para uma aprovação social. E esse é um grande perigo e um dos maiores riscos de uma cauterização de mente. Eu fico muito triste quando vejo pessoas assim, que estão maquiando a sua realidade para aumentar o seu nível de aceitação no meio social em que ela vive, principalmente no meio eclesiástico, cristão, religioso, enfim, evangélico, porque ele precisa ser aceito. Mas ele não pensa nunca em falar sobre suas fraquezas, não, jamais. Porque eu faço um esforço enorme para ser santo, eu faço um esforço enorme para fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho uma notícia para te dar, que você, nesse esforço enorme que você faz, você pode, e eu digo isso infelizmente, alimentar a cada dia o teu desejo de fazer aquilo que você mesmo reprova. É por isso que quando ele fala a respeito da cruz, ele está falando a respeito de negar o seu ego, não para carregar um fardo, mas do contrário, quando você carrega a cruz, preste muita atenção nisso. Quando você toma a sua cruz e a leva, a cruz por si só é um fardo para o teu ego e não para o teu ser. Ao passo que a cruz é um fardo para o teu ego, ela se torna um elemento de libertação para o teu ser. Você só se liberta quando você tomar a tua cruz. Tomar a cruz e todos os dias dizer assim, eu vivo para Deus. A minha vida não é de mim mesmo. Eu quero um compromisso sério, mais profundo com Deus. Isso é negar. Quando as opções aparecerem, você dizer para o teu ego, você quer continuar aí, né? Mas eu, por decisão, na minha consciência, digo não. E quando você não estiver conseguindo vencer, você vai voltar lá para 1 Coríntios, capítulo número 10, versículos número 13. E você vai dizer para si mesmo, não veio nenhuma tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação o Senhor dará também o escape. Diga glória a Deus, irmãos, diga glória a Deus. Ele dá o escape. Então não existe desculpas. E isso é que na verdade é o tomar a cruz. O Evangelho de Cristo é a única religião, vamos dizer assim, para você entender melhor, é a única capaz de levar o homem para uma liberdade plena intelectual. É a única. Se você procurar em qualquer outro tipo de raiz, mesmo que sejam religiões nós chamamos de pseudo-cristãs, porque não são cristãs genuinamente, são religiões pseudo-cristãs. Quando você começar a analisar elas, você vai perceber que o trabalho dentro de cada uma dessas religiões visa de alguma forma manipulação, visa de alguma forma fazer com que as pessoas sejam, ou construir dentro delas um caráter que seja compatível com a realidade que aquela instituição, que aquela religião prega, escreve e protocola. O cristianismo é diferente, irmãos, o cristianismo que eu creio pelo menos. O cristianismo que me libertou, irmãos, da minha velha vida. Esse é o cristianismo que eu creio. Ele é um cristianismo que produz em você gradualmente, diariamente, à medida que você toma a sua cruz, uma liberdade tal que não te dá condição nenhuma, não te dá tempo nenhum, nem sequer de julgar outra pessoa, independente do que ela fez ou do que ela tenha feito. O Evangelho de Cristo, ele tem um poder extraordinário de libertar a pessoa, não de uma atitude, de um determinado comportamento, porque esse tipo de coisa você pode fazer dentro de um setting terapêutico, de uma psicoterapia, com um profissional de saúde mental, isso você pode fazer. Mas quando eu falo sobre o Evangelho, é muito mais do que abandonar um comportamento X ou Y, é você deixar tudo isso para abraçar de fato uma nova vida.
E essa nova vida que você abraça vai te libertando, isso nenhuma outra religião faz, ela vai te libertando de si mesmo. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Ela vai libertando você de você mesmo. O Evangelho faz isso. Que você tem dentro de si uma natureza pecaminosa, você é egoísta. Você é egoísta. Não, por que é isso, pastor? Você está me julgando? Não, estou te julgando. A verdade é que você tem essas premissas comportamentais dentro de você, mesmo que você não aceite. Você tem dentro de você um orgulho que te afasta da humildade, que repudia a humildade, como ela de fato deve ser aceita, você não aceita, eu digo a tua humanidade. Mas quando você diz não para o teu ego, você toma a sua cruz. Ai meu Deus, agora eu vou carregar meu fardo. Não, você toma a sua cruz, você está dizendo para o teu ego, agora eu vou te enterrar, ego. Eu vou te enterrar, sabe por quê, ego? Porque a partir de hoje eu vou viver livre. Quem entende isso, irmãos? Você entende? Não é difícil de entender. É aí que muitas pessoas tropeçam e não conseguem compreender uma coisa tão simples, na verdade. O Evangelho é só isso. É libertar você de você mesmo. Não é libertar você de outras pessoas ou mudar outras pessoas. Não, eu entrei para o Evangelho e Deus mudou aquela pessoa e agora eu sou feliz porque aquela pessoa mudou. Você pode ser feliz por um tempo, mas é transitório. Daqui a pouco você vai conseguir achar algum outro problema. Porque o problema não está nas pessoas, o problema está dentro de você. É difícil aceitar isso, né, irmãos? É difícil. Mas é o caminho. Então faz assim, já que talvez é tão difícil você conseguir entender isso, volte-se para Pedro 5,6, como eu acabei de dizer, e faça exatamente o que ele falou. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele ao seu tempo vos exalte. Humilhar-se é abrir mão de si mesmo. E eu acredito que você tenha entendido, voltando ao que eu falei agora há pouco sobre a autossuficiência. A autossuficiência é nociva. Ela faz um mal terrível. Só que como nós estamos sendo impregnados o tempo todo dessas informações, a gente não percebe. Como é que eu faço para me livrar disso, Ricardo, então? Eu consigo, é possível, porque tudo isso é muito subliminar, ele entra na minha mente, eu não percebo. Como é que eu faço então, meu Deus do céu? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Não tem outro jeito. Porque Deus é o único capaz de redirecionar e ressignificar a tua vida. É o único, não tem outro que pode. Ele consegue fazer isso e com uma maestria incrível, sem erro, não tem imperfeições nas suas ações. Isso é uma excelente notícia, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Em Provérbios 15:33 diz assim, ó: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Você percebe aonde que a sabedoria nasce? E como que ele faz o desfecho desse versículo? O temor do Senhor é o princípio, o princípio está em outro texto, lá no comecinho de Provérbios. Esse texto diz é instrução, ou o temor do Senhor ensina a sabedoria. E na parte B do versículo ele diz assim: a humildade precede a honra. A humildade precede, ela vem antes da honra. Para Deus a dinâmica funciona exatamente assim. Esse é o caminho em que as coisas acontecem com Deus. A humildade precede a honra. Eu amo a forma como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas de uma maneira muito perfeita. E as escrituras sagradas, irmãos, não deixam espaço. Ou quando existe algum questionamento no tocante às escrituras sagradas, como eu preguei um tempo desses atrás, a nossa mente vai diretamente para Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Não há como questionar. Não há como questionar. Se renda e veja o que acontece. Eu nunca vou descobrir alguma coisa se eu não quiser de fato experimentar isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos.
Isso elimina as possibilidades de argumentação. Então é melhor eu voltar-se a Deus com humildade e dizer: Senhor, eu sou assim mesmo, tem essas áreas na minha vida. Senhor, estou aqui, ó Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, Pai. Preciso da Tua presença, não vivo sem Ti, meu Deus. Irmãos, esse tipo de oração você tem que fazer diariamente, não é uma vez por semana, todos os dias. Porque quando você faz isso, a paz de Deus ela vai inundar a tua alma de um jeito que não vai ter espaço para desespero, não vai ter espaço para medo. Continua fazendo isso para você ver. Continua se humilhando diante dEle, se rendendo diante dEle. Primeiro lugar, humilhar-se é abrir mão de si mesmo. Segundo, a mão de Deus é potente o suficiente. Percebe que Pedro, ele fala sobre humilhação, mas uma humilhação a quem? A Deus. E se você entender a autoridade de Deus em relação à tua vida, num ato de humilhação e de entrega genuína, quando você, diante dele, você reconhece quem você é. E nessa entrega, você não só se humilha, sem compreender o que está em volta de toda essa decisão. Não, eu entendo que eu estou me humilhando no lugar certo. Que lugar é esse? É a mão poderosa de Deus. Eu comentava hoje pela manhã o seguinte, que nós durante muito tempo cometemos um erro muito grande, eu cometi esse erro, de colocar o inimigo das nossas almas, Satanás por assim dizer, em um patamar de igualdade com Deus. E não existe isso, irmãos. Deus é infinitamente, não existe nem palavra, eu ia tentar achar uma palavra aqui agora, não consegui, mas eu vou usar a expressão infinitamente. Deus está infinitamente acima de todas as obras malignas, infinitamente acima. E colocar Deus num patamar de igualdade, no sentido de Deus estar brigando, Deus dá uma espadada aqui e o inimigo defende de lá e fala: ah não, Deus, dessa vez você perdeu, agora é minha vez. Não, irmãos, não funciona assim com Deus. Puxa, diabo, eu não esperava essa de você, hein, rapaz, agora eu vou, igreja, ora mais aí para a gente poder fazer mais, igreja, ora mais. É como se nós, irmãos, estivéssemos pensando assim, como se nós estivéssemos, acreditando nisso. A igreja tem que orar, e sabe por que a igreja tem que orar, irmãos? A igreja orar, eu creio que ela movimenta as mãos de Deus em nosso favor. Ela movimenta, irmãos, eu não tenho dúvida disso. Porém, o papel da oração é muito mais transformador do caráter humano do que da própria ação de Deus. Senão nós faremos de Deus uma marionete nossa. Eu oro e Deus faz. Eu falo e acontece. E não é assim? Eu oro porque a oração tem um caráter transformador do caráter humano. Ela tem uma função transformadora do nosso caráter. Por isso que eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso declarar a palavra, e quando eu faço isso, ela vai automaticamente mudando a minha própria vida. Porque do contrário, irmãos, não teria nenhum sentido. Mas quando nós falamos, voltando ao assunto, sobre o inimigo da nossa alma e o nosso Deus, pode esquecer. O inimigo das nossas almas é infinitamente menor, mais fraco, do que o poder e a autoridade que habitam dentro de nós, pelo poder do sangue de Jesus e pelo Espírito Santo, que faz em nós morada, irmãos. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja está meio fria hoje. É o ar-condicionado, tá ligado? Não? Vamos lá. Nós somos templo do Espírito de Deus, irmãos. Diga glória a Deus. Casa de Deus. Você só vence por isso. Não existe outro motivo, outra razão. Você só vence por isso. Esqueça essa ideia de colocar Deus num patamar similar ao do inimigo. Deus está infinitamente acima. Humilhai-vos, ou humilhe-se debaixo da mão dele e descubra o que ele é capaz de fazer. Eu não tenho outra coisa para te dizer, a não ser isso. Descubra o que ele é capaz de fazer. É assim então? É assim. E minha cruz? Toma ela. Será que eu dou conta? Fica tranquilo, quanto mais você se conscientizar de levar a sua cruz, mais livre você vai ser. Mais liberdade você vai desfrutar. E eu termino com isso, em último lugar. Porque no versículo número 6, ele diz assim, para que ele ao seu tempo, na parte C do versículo, para que ele ao seu tempo vos
exalte. Agora, para que haja uma interação entre nós aqui, uma participatividade maior, diga assim comigo: eu não preciso. Mas diga assim com ar de quem realmente sabe o que está dizendo. Diga assim: eu não preciso, de jeito nenhum, ter pressa. Você já percebeu que Deus não tem pressa? Ele não tem pressa das coisas. Deus, irmãos, é muito tranquilo. Ele não é igual a você, de desespero para as coisas acontecerem. Por que não acontece? Deus trabalha de forma muito gradual. Deus chega para Abraão, dá uma promessa para ele e fala assim, ó: sua descendência será maior, terá mais gente do que as estrelas dos céus, ou será como, melhor dizendo, as estrelas do céu, como as areias do mar. Olha lá, Abraão, olha para o céu, veja quantas estrelas, Abraão. Abraão sai e fala: rapaz do céu, quanta gente que vai fazer parte da minha linhagem. Sim, Abraão, eu estou te dando essa promessa. Beleza, então, minha esposa é estéril, Senhor, eu sei. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito nisso aí. Fui eu quem criei ela. Fui eu quem fiz ela. Aí passou 1 ano, irmãos. 2, 3, 4, 5 anos. 10 anos. E Deus lá. Tudo que eu falo eu cumpro, vai acontecer, fica tranquilo. 12 anos. Aí de repente a mulher dele chega para ele e fala assim: ô Abraão, estou terminando já, irmão, só um minutinho, tá? Você já percebeu, Abraão, que eu não vou engravidar? Eu não vou engravidar, Abraão. Você já se tocou, né? Então, na verdade, um sentimento de incredulidade profundo tomou conta dessa mulher. Ao ponto dela dizer assim: vamos fazer o seguinte, Abraão, pega a escrava, se envolva com ela, fique junto com ela, e ela vai dar um filho. E esse filho vai ser o filho da promessa, Abraão. Está resolvido. Talvez ela falou isso para Abraão e fez assim ainda: glória a Deus, recebeu a revelação que era isso que tinha que ser feito. Quem entende isso, irmãos? É assim. Eu não falei, Abraão, a Agar engravida. Aí pronto, irmãos. Quando ela engravidou, eu acredito, irmãos, se fosse pentecostal, o povo ia até girar no manto ali, irmãos. Falar: ela engravidou, é de Deus, é de Deus. Mas Deus não tinha nada com aquilo. Porque Deus não tem pressa e Ele não precisa da minha ajuda. Ele precisa da minha obediência. Diga glória a Deus. Obediência, irmãos. Ele não precisa da tua ajuda, Ele quer obediência. Enquanto você tentar ajudar a Deus, você sofre. Enquanto você tenta ajudar a Deus, você murmura. Enquanto você tenta ajudar a Deus, você vive, talvez, imerso por uma série de emoções que cada dia te afundam mais para um calabouço que só te entristece e te enfraquece. Ajudar a Deus é a decisão mais insana que alguém pode tomar. Ela fez isso, sabe o que aconteceu? Ismael, Agar, o que essa escrava, este menino, causou de problemas para essa família, não está escrito em gibi nenhum. Depois que passou, irmãos, esse período, Deus volta a falar com Abraão de novo. Olha como que Deus é maravilhoso. Abraão, ô Senhor, estou aqui. Lembra que eu falei para você lá atrás de Isaac? Irmão, sabe quanto tempo demorou do dia em que Deus prometeu a ele, do dia em que Deus prometeu aqui, ó, até o dia do cumprimento da promessa? 25 anos. 25 anos, irmãos, é muito tempo. Eu tenho 40, 25 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade. Imagina se Deus tivesse me dado uma promessa com 15 anos de idade, agora que Ele fosse cumprir. Todo esse período serviu para quê, meu Deus? Por que o Senhor demorou tanto? Deus não tem pressa, irmãos, porque no período entre a promessa e o cumprimento da promessa, Deus está trabalhando a tua vida e te colocando no eixo do propósito dEle. Todo dia. O que eu faço então? A decisão mais sábia: não tenha pressa, porque no tempo dEle Ele vai exaltar você, Ele vai te exaltar. Lá onde você trabalha, Ele vai te exaltar no ministério, Ele vai te exaltar. Homem nenhum faz isso, é Deus quem faz. Ele vai te exaltar no meio em que você vive. Simplesmente se renda, porque enquanto Deus não faz isso, Ele sabe, e você sabe muito bem, que tem algumas coisinhas na sua vida que tem que ser trabalhadas. E isso só pode ser feito com o tempo. Nada acontece
do dia para a noite. E essa é a palavra que eu tenho para você. A decisão mais sábia: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Se coloque de pé, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz. Ela é transformadora, Senhor, em todos os aspectos. Ela muda, Senhor, a nossa vida. Ela tira, Senhor, de nós a nossa necessidade de controle. Tua palavra tira de nós nossa necessidade de fazer as coisas do nosso jeito, Pai. Então, meu Deus, que a alma de cada um dos teus filhos hoje saia daqui bem alimentada, fortalecida, Senhor Deus, encharcada da tua presença, da tua glória, do teu poder, ó Deus, que não haja espaço para mais nada, Senhor, mas que nós tenhamos, ó Deus, em nós essa consciência de que nós podemos vencer, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que nós podemos ser sim muito mais do que vencedores, se a cada dia estivermos dispostos a andar contigo, ouvir a tua voz, falar contigo, sermos uma testemunha viva para quem está lá fora, até mesmo para quem está aqui dentro. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, colocamos em tuas mãos, e mais uma vez nós te agradecemos, e todos disseram, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aplauda Ele.